Ateliê na TV. Oferecimento. E nós estamos aqui em Arujá e eu tô com essa bolsa linda. Quem será que faz essa bolsa? Eu vou dar uma dica, hein? Mãe e filha trabalham juntos. Já lembraram? Sabem quem é? Trabalha com lona, hein? É ali a Meg! Vamos invadir o ateliê dela, já estão me aguardando aqui, ó. Vamos invadir para mostrar o espaço dela. Seja bem-vindo! Essa bolsa linda é da Meg dali. Junto com essa bolsa, nós temos muitas bolsas e viemos aqui especialmente conhecer esse espaço e vai ter passo a passo para vocês. Obrigado por nos receber. Me conta um pouquinho desse espaço de vocês aqui em Arujá, meninas. Bom, primeiramente, sejam bem-vindos aqui no nosso espaço. Aqui em Arujá, a gente está há mais de 20 anos, onde a minha mãe deu aula há muito tempo, aula presencial, mas hoje a gente está mais no digital, mas é o nosso espaço, onde a gente cria as nossas peças, onde a gente deixa todos os nossos materiais. Então é um espaço sagrado aqui para Quitanda de Pano. E muita gente vem falando do trabalho de vocês, principalmente por causa dessas lonas, né? Que vem se diferenciando. E a sua mãe junto com você, sempre criando peças diferentes e tal. Conta um pouquinho de como é que tá esse mercado de lonas, né? Que é diferente aí para quem está chegando na costura criativa. Então, as nossas lonas de caminhão estonada, isso é muito legal falar, Doutan, porque essas lonas de caminhão, elas passam por um processo de tingimento, né? A gente faz é todo um processo artesanal também exclusivo, tá? É uma lona exclusiva da Quitanda de Pano, onde a gente faz a parte do tingimento, a gente desenvolve essas cores, né? Que são cores exclusivas. Aí ela passa por um amaciamento, ela passa por um processo de fixação para não soltar, né, essa tinta. Sim. E aí, assim, a manutenção, já vou te adiantar a manutenção dessa lona, que é o bacana, né, que é o diferencial. Quanto mais você lava, mais ela dá esse efeito de estonado. Ah, sim, que é o diferencial desse produto que é o diferencial. Então, essas lonas aqui a gente desenvolveu, mas como todo mundo conhece, a gente desenvolveu a técnica de costurar as bolsas com a lona de caminhão estonada. Tem bolsa, tem necessaire, tem bolsa grande de viagem. Sim. E com essas ferragens, né, que hoje em dia o mercado nos oferece, as peças estão ficando cada vez mais lindas, podemos dizer assim, né? Sim, fica tudo muito bem exclusivo e a gente faz tudo 100% artesanal. Então a gente utiliza as lonas de caminhão estonada em conjunto com as ferragens e aí a gente usa também alça estonada 100% algodão. Então a gente deixa um material bem exclusivo mesmo. E as lonas por si só, dá para fazer mochila, mala de viagem, enfim, dá para fazer inúmeras coisas aí. E no The Instagram oficial, Quitanda tem passo a passo, tanto da Meg como da Ali, contando desses materiais, contando um pouquinho dessa história aqui em Arujá. Mas chega de bate-papo, eu quero saber ali se eu posso levar a Meg para ensinar aquela bolsa linda, para mostrar na prática como é fácil trabalhar com esse material que é a lona, né, Meg? Pode me levar, a qualquer hora que você quiser. Pode me levar, Doutan. Então bora lá pra aula! Bora! E agora sim eu já estou com a Meg aqui no ateliê dela para trazer essa bolsa maravilhosa, bolsa Alegri, com os tecidos de lona que ela tanto trabalha e bem verão, bem colorida, né, Meg? Uma bolsa super útil, né? Muito útil. Espaçosa. E bem colorida. Bem colorida, chique. Bolsa linda. Bora para nossa aula. Depois eu vou mostrar de novo o espaço dela aqui. Aqui que você recebe as suas alunas também, Meg? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Aqui é onde a gente recebe, onde elas aprendem a fazer várias peças e como trabalhar com a lona, né? A lona de caminhão, que é um material que a Quitanda de Pano trabalha, é o nome da Quitanda. Então, sim, pensou em lona, pensou em Quitanda de Pano. E eu tava olhando ali na lojinha, né? Que tem várias opções de cores, né? Eu acho que isso tem feito a diferença também, Coleção né? nova de 2025, já chegaram e tem várias cores vibrantes, várias cores flúor, que é para colorir bastante o nosso verão. E para quem tem dúvida de como trabalhar com esse material, qual é a agulha certa, se eu só trabalho com máquina industrial, conta um pouquinho de como a gente deve manusear a própria lona.
Então, a gente nunca deve falar que você não consegue costurar na doméstica, porque eu tenho muitas alunas que costuram na doméstica, mas é claro que você tem que ver o número da sua agulha, né? Número 16, 18. Uma agulha mais forte, Uma né? agulha mais Tá. resistente para poder costurar a lona. Mas, sim, nada como uma máquina industrial, né? É uma diferença bem grande. Mas a gente não pode excluir quem tem máquina doméstica, porque também dá para costurar. Ótimo, bora para nossa prática, bora para nossa aula também. Vamos deixar a bolsa de lado, depois eu vou Sim. mostrar de novo essa bolsa, né? Como é que a gente começa então, Meg? Aí. Aqui a gente tem as partes da bolsa, que são as partes de lona, e todo o PDF dela vai estar lá, disponível para vocês. Oba, né? lá no nosso site, eterinatv.com.br, a Meg ali gentilmente liberaram o projeto dessa peça. Então aqui o material é lona, onde eu já estruturei com filter, fit 140, tá? Eu passei uma costura de segurança em toda a volta, dando estrutura, né, para a peça, onde ela fica bem compacta. Então, quando eu trabalho com a lona, geralmente eu não preciso de manta, a própria lona já tem essa estrutura. Tem a própria lona dá essa estrutura, Legal. mas que nem no caso dessa bolsa eu usei um material chamado filter, Fio. né? Tá. Que ele é um pouquinho mais fino do que a manta e que ele dá uma estruturação legal. Ótimo. Tá bom? Então, olha, eu vou começar pela tampinha, pela pala que vai por dentro. Eu deixei essa cortada para mostrar como que faz para costurar. Mas eu já deixei ela pronta, né? Pra gente estar adiantando a nossa peça. Já deixei ela pronta com os botões, já que a gente precisa, que são botões de ímã, tá? Número 14. Também Ó. pode usar número 18. Então, eu vou costurar em toda a volta para estar mostrando para elas. Aqui vocês podem estar diminuindo o ponto, porque quanto menor o ponto, você consegue fazer as curvas bem devagar, para que não saia aquela curva pontudinha, né? Mais para quadradinho do que para arredondado. E eu percebo que dependendo da cor da lona, a costura ela fica aparente também, que acaba Fica. sendo um charme para esse Sim, tipo de técnica, sim. né? Sim. Aí eu refilo aqui, olha. E posso desvirar. A costura fica embutida, na verdade, né? Fica. Ótimo. Então aqui eu desviro e com a ajuda da tesoura, ó, eu vou forçando para que fique redondinho, tá? Depois eu passo e faço uma costura rebatida em toda a volta dela, que é essa costura que a gente já fez aqui. Que essa até costura aparente até, né? Aí tem que tomar que cuidado. na verdade a gente chama de pesponto, né? Um pesponto pespontar. que a gente dá, tá? Então ela fica com essa costura toda aparente em volta. Legal que tá mostrando o pesponto para a gente aproveitar e perguntar qual é a linha ideal para trabalhar com lona. Existe uma linha específica, além da agulha que você já mencionou? Então, na verdade, doutora, eu uso essa linha que é daqui do nosso município. Ela é uma linha de pesponto Sim. mesmo, mas só que muita gente está acostumada a usar a linha 60, né? Lembrando sempre que a linha 60 você costura com ela em cima, né? Que ela faz toda essa passagem, e a linha da carretilha é a linha mais fina, que Ótimo. é a 120. Perfeito. Então, dá totalmente. Ótimo. Tá bom? Então aqui eu vou pegar já os meus canais e vou marcar o meio. Eu já vou deixar pregado ali, para depois a gente, na hora de montagem, fica mais fácil. Então aqui eu acho o meio. Ó. E aqui no corpo, eu já achei o meio, tanto daqui do topo como aqui do fundo, tá bom? Então aqui eu coloco aqui. Para vocês que estão chegando agora, estamos aqui em Arujá, conhecendo o espaço da Meg e da Li. É o nosso verão, né? Viajando e passeando e conhecendo ateliês em todo o Brasil. E é aqui que as duas se inspiram. E quando fala em lona, a gente já lembra das duas, né? Com bolsas, com necessaire, com peças incríveis. E por enquanto, Meg, você está mostrando para mim que é fácil, que é tranquilo. É hiper mega fácil, ó.
Coloquei essa peça, que é a peça que vai fazer o fechamento por dentro, já preguei ela aqui. E pego a outra parte também, que é a parte do corpo. E faço as marcações de meio, né? Que é necessário para que você não coloque a sua peça torta. Então aqui, olha, os dois lados vão ficar iguais. E faço uma costura de segurança. Então, para quem não sabe o que é costura de segurança, é uma costurinha bem na bordinha, só para segurar o seu trabalho, tá? Então, as duas peças estão costuradas iguais. Ótimo. As Agora... medidas também são iguais. Oi? As medidas também são iguais. Isso, as medidas são iguais. E uma coisa que eu queria ressaltar também é que a mesma medida que eu cortei na lona, eu vou cortar no forro. O forro. O forro é igualzinho. E o a forro montagem é de tricoline mesmo, de normal, tricoline. né? A minha Tá. eu fiz com fio tinto. O fio tinto é aquele tecido que é igual dos dois lados. Então ele é muito legal. Agora, Meg, se fosse para levar para praia, que essa bolsa também tem cara de praia, aí colocava aquele plástico cristal, tá maravilhoso, Ó, pode até molhar, né? Ou plástico cristal, ou você pode usar aquele plástico que o pessoal chama plástico de guarda-chuva. Ah, interessante. Que é um plástico que é legal também, é mais fácil de costurar do que o plástico cristal. Pode molhar normal. Pode molhar e limpar, passar um Interessante. pano. Muito Legal. bacana. Gostei. Um nylon, Nylon, né? É pra um parte nylon, é interna, um material que é posso- nylon também, mas Legal. chama-se nylon de guarda-chuva, Interessante. tá? Então aqui, olha, eu vou pôr o fundo junto com o corpo. Não preciso achar o meio, porque o fundo ele é do tamanho do fundo do corpo. Basta eu dar um pezinho de máquina, tá? Sempre com retrocesso no começo e retrocesso no final. Olha. Agora eu vou pegar a outra parte e vou emendar também. Ô Meg, você nem alfineta pela sua experiência, mas esse material é bom alfinetar ou coloca aqueles prendedores, geralmente? Não, os clips. Os clips, né? Tá, Os clipezinhos, que são esses aqui, ótimo. tá bom? Então, ó, feito isso, aí o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar e vou achar o meio do fundo, ó, o meio da lateral, olha. Das duas partes, eu acho o meio. Aí venho com a parte das laterais, que é o fole, nós chamamos de fole. Vou achar o meio, tá? Aproveito e acho o meio do fundo. E eu acho o meio da parte de cima também. Olha, isso dos dois lados, E tá são bom? as duas paralelas, né? Isso. Essa parte é a parte que a gente chama de fole, Dotan, mas elas conhecem como laterais. Tá. Aqui a parte do fole, eu tô fazendo em cru, tá? Porque essa bolsa eu resolvi fazer na cor cru padrão, mas aquela que eu mostrei pra vocês foi feita numa cor cítrica, da lona da cor de 2025. Ó, que chique. Tá Eu já bom? te pergunto até, Meg, pela sua experiência, você com a Ali, né? A gente tá falando de lona, que é um material diferente, inclusive super valorizado. Com Que certeza. cores você indicaria, além dessa verde, já que você falou assim, Olha, a que gente, tá em alta? a gente tem o pink fluor, tá lindo, o laranja, tem o berinjela. Então, cores fortes, você indicaria para esse verão? Eu indicaria, sim, Legal, sem medo. bacana. Tem que usar mesmo, que quando você usa, as pessoas gostam. Sim. Porque sim. é o diferencial, Ótimo. né? Então aqui, olha, no fole, vocês podem observar
que tem a parte mais larga em cima e a parte estreita embaixo, tá? A gente vai costurar na parte estreita aqui no fundo da nossa bolsa. Então eu coloco direito com direito e coloco um clipezinho, tá? Então essa ponta eu vou unir com essa ponta, olha, e vou fazer esse arredondado. Esse movimento, Tá. tá? E depois vindo para esse lado. Vamos fazer bem devagar para que não fique dúvida nenhuma, né? E é uma bolsa grande, cabe bastante coisa. Vou até colocar, vou clipar para mostrar para elas, né? Olha. Porque é o mesmo lado, mas ele vai para os outros dois, né? O mesmo fundo, né? Vai para os outros dois lados. Sim, vai para os dois lados, olha. E para aqueles que estão chegando agora, estão acompanhando onde é que o Dotan tá com a Meg, estamos no ateliê dela aqui em Arujá. Já vou mostrar de novo o espaço dela, as lonas para quem quiser adquirir as lonas. E claro que eu vou falar do nosso Festival de Costura Criativa, que a Meg junto com a Ali vão estar pela primeira vez com a gente. Oba! Lá em Atibaia. E aqui a gente vai começar a costurar toda a lateral, iniciando sempre com retrocesso. E ajeitando toda a parte da lona para você vir fechando, ó. E automaticamente fazendo essa curva. Na curva faz um pouquinho mais devagar, né, velho? Isso. E é interessante que tem gente que não consegue costurar se não clipar, né? Eu já não consigo, eu tenho que estar movimentando a minha peça, olha, para poder fazer a curva. Ó, repare que a parada da agulha, ela tá dentro do tecido, do trabalho, né? O que te garante mais firmeza, né? Para continuar, né? Sim. E o ponto é o ponto reto normal, ponto tem o reto tamanho normal. do ponto que você indicaria. E a garantia de que vai estar bem costurado. Ó, Dotan, chegamos até o outro lado, sem sobra. Enquanto Então, a Meg vai repetindo esse lado que não tem segredo, a gente observou sim, muito bem, eu vou aproveitar para falar da Andrade Máquinas, eu vou falar da Maqui Q5FT, sonho de consumo para quem trabalha com costura, seja com lona e artesanato variado. É uma máquina que traz 9 pontos decorativos e utilitários, é uma máquina que a gente falou bastante ao longo de todo esse ano e muita gente me pergunta ainda, Dotan, como é que eu faço para adquirir a minha Maqui? Vocês vão encontrar numa revenda perto da casa de vocês, são mais de 1000 revendas onde você vai encontrar uma Maqui perto da sua casa e também pelo WhatsApp. Não esquecendo que ela tem um motor Direct Drive que traz até 70% de economia de energia, é uma máquina silenciosa e a Maqui, além dessa máquina, que é a Q5FT, tem máquina de costura reta, tem overlock, tem galoneira, transporte duplo e quem costura na Maqui Q5FT sabe da qualidade, né? Ela tem aí para vocês, olha que interessante, painel para você ajustar os pontos, a velocidade, corte automático de linha, remate, retrocesso, diversas programações da costura para quem tem um pedido grande. Então é uma máquina que costura mesmo, uma máquina diferenciada que é distribuída pela Andrade Máquinas. E agora você que está procurando sua máquina de costura, é só entrar em contato ou encontrar uma Maqui perto da sua casa, perto da sua região. E a Meg fez questão de mostrar na prática que ela costura lona, costura diversos materiais com rapidez, né, Meg? Que é o melhor, né? Que é o melhor. E aqui a gente desvira a peça. Já dá pra ver o tamanho dela, né, Meg? Como é uma bolsa grande, né? Tá? E essa parte, ela vai ficar embutida para dentro, né? Que é a parte do fechamento, tá? Então agora eu vou estar mostrando a alça. A alça a gente fez com a tira de lona para ficar uma alça bem rústica, que é essa a nossa intenção de deixar a peça bem rústica. E conforme o uso, ela vai havendo desgaste aqui da lateral. Olha, você vai usando e ela vai tendo desgaste da lateral. Então aqui eu dobro e costuro um pezinho de máquina, retinho.
tá? Então essa é a nossa alça. Então agora a gente vai... Eu vou mostrar para vocês o forro. Que é na mesma medida da Que é da na peça. mesma medida, desculpa, na mesma medida e montada da mesma maneira. A única diferença é que a gente deixa uma abertura embaixo, No fundo dela. que é para desvirar Legal. a bolsa. Então aqui, olha, a gente tem o direito da bolsa, onde a gente vai encaixar com o direito da nossa peça. Então aqui você dobra a sua peça para ela poder encaixar ela aqui dentro. Tá bom? Então aqui, olha, a gente vai vestir o nosso forro, mas antes disso a gente precisa encaixar a nossa alça, tá bom? Então a nossa alça vai ser encaixada assim, olha. Então eu vou dar uma costurinha de segurança para poder segurar a minha alça. Antes de pôr o forro. Antes de Tá. pôr o forro, Pra tá? garantir que a alça tá no lugar certo. Isso, olha. E a alça vai ser encaixada aqui, olha. E vou dar uma costurinha de segurança, ó, para ter a certeza que a alça tá segura, tá? E vou fazer isso dos dois lados, olha. Fiz desse, agora eu viro a minha bolsa e vou fazer desse lado. Agora encaixo o forro todo e vou fechar toda a volta da minha boca, olha. Não esquecendo que no fundo eu deixei uma abertura para poder estar virando a bolsa, tá bom? Então eu vou colocar clipes em toda a volta, olha. Vocês podem ver que a costura do forro bate com a costura da lona. Sempre verificando se você está costurando toda a volta e que você está pegando o forro, tá? Ó. Pronto. Agora vocês vão desvirar a bolsa, Momento de expectativa, Meg. É agora. Tá saindo a tomando bolsa. muito cuidado, né? Porque como a lona é um material bem robusto, tem que tomar cuidado na hora de você puxar, para você não correr o risco de rasgar. Mas eu vi que você deixou uma abertura grande, né? É, Até para não correr esse risco, né? uma abertura grande, porque a bolsa afinal também Sim, é grande, sim. né? Olha. Aí a gente vai precisar rebater a boca. Então eu sempre falo para minhas alunas que para rebater a boca, eu tenho que colocar a parte da bolsa para dentro. Olha. Isso não é dica, Dutan, isso é regra, Ótimo. Olha que interessante, hein? tá? Para Porque rebater tem- bem juntinho. Porque minhas alunas, quando a gente dá aula assim, virtual, workshop ou live, elas perguntam, Meg, mas é necessário rebater? Ah, eu nunca rebati desse jeito, né? Com o direito da bolsa para dentro. Que segredinho interessante. Então esse jeito de rebater é o jeito certo mesmo. Porque senão do outro jeito você vai ter que se movimentar de uma maneira muito estranha para rebater. Então aqui, olha, jogo o meu forro todo para dentro, ó. Olha. Então a gente vai rebater aqui. Então, olha, eu gosto de rebater bem no cantinho, porque eu acho que fica mais bonito. Então, olha, vocês estão vendo que eu não tô deixando aparecer nada do meu forro. Olha.
Ó, já rebateu todinho, hein, Meg? Rápida Já. de ser feito. Tô aqui nos bastidores conversando com o pessoal aqui, deram sugestão de uma bolsa de piquenique. Tá elegante essa É bolsa. por causa do xadrez, É, né? Então, é, o xadrez, verdade. ele remete mesmo a bolsa de piquenique. Então, aqui só tem um detalhe a mais, tá bom? Você viu que eu rebati toda a volta. Sim. Mas essa parte aqui da pala, ela tem que estar voltada para dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tornar a passar uma costura aqui, olha. Na parte Só interna. nessa parte. Só nessa parte aqui, olha, para essa parte da pala ficar dobrada assim para a parte de dentro, eu só vou tornar a costurar aqui, olha. Só uma costura, só para ela ficar presa, para ela virar assim para dentro. Dos dois lados. Dos dois lados, tá bom? Então é só isso que eu vou fazer. E como ela já tá rebatida, ela fica mais macia do tampo para Mais fácil para mais fazer essa fácil costura. para rebater isso. Olha. Olha a diferença, Ótimo, já segura ela lá. tá? E ela sem rebater, ela fica assim, ó. Fica solta, não Ela fica fica, legal. ela não fica legal. Queria agradecer mais uma vez a Meg e a Ali, que nos receberam com muito carinho. Convido o pessoal para suas aulas online, para os seus cursos e também para vir fazer aula aqui nesse espaço bem bacana. Muito obrigada, doutor, mais uma vez por você ter lembrado da gente com carinho e convido elas, né? A gente também vai estar lá em Atibaia, né? Oba! No ano que vem, então vamos estar juntas. Venham fazer aula com a gente. Vou deixar a imagem desse espaço aqui para que você fique com mais vontade de vir conhecer o espaço dali da Meg aqui em Arujá. E quem está procurando por lonas, essas lonas coloridas e lindas, é só entrar no Instagram, @oficialquitanda. E eu vou deixar o número do WhatsApp para quem quiser informações sobre essas lonas e também sobre as aulas, junto com a Meg e com a Ali, sobre as lives e tudo mais que elas preparam com muito carinho. Agradecer vocês pelo carinho, pela enorme audiência. Você já sabe, né? O dia só começa depois da ateliê. Beijo, beijo, beijo! E até o próximo programa. Tchau, pessoal! Ateliê na TV.